Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui juntos mais uma manhã para compartilhar a palavra do Senhor para todos nós. Está lá em Hebreus capítulo 2, que diz, a partir do verso 5, não foi os anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que nós estamos falando. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das suas mãos, todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em nosso lugar. Nós comemoramos no mundo todo essa sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, a paixão de Jesus Cristo. A paixão dele foi em obedecer ao Pai. Quando o Pai enviou ele ao mundo, ele deu ao mundo, foi para morrer por nós. Então ele tinha uma paixão pelo Pai, ele tinha uma paixão por fazer a vontade do Pai, sabe? E também uma paixão pela criação, que somos nós. Nós somos criaturas de Deus e desde o momento que reconhecemos o sacrifício de Jesus, o que ele fez por nós, essa paixão tremenda que ele tem pela sua igreja, ele nos constitui filhos, a saber, todos aqueles que creem no seu nome são chamados filhos de Deus. Então foi por causa dessa paixão, movido dessa paixão, desse amor tremendo que ele teve pelo Pai e pela sua criação, e por todos nós, é que ele morreu. Mas não ficou por aí. Está lá no verso 14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Você sabe que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem se deixa ser dominado, ele se torna escravo. E o ser humano, depois que ele pecou, que ele se afastou de Deus, ele se tornou escravo das suas escolhas, das suas opiniões e inclusive dos seus medos. E o medo da morte é o principal. Jesus morreu aqui, esse texto fala claramente, para vencer o diabo. Foi na cruz que ele venceu, obedecendo ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para livrar todos que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Nós estávamos debaixo da desobediência, da escravidão e sujeito ao medo da morte. E Jesus nos salvou, nos libertou dessa escravidão e hoje você não precisa ter medo de morrer, você não precisa ter medo de doença, você não precisa ter medo das setas do maligno, você não precisa, porque basta você conhecer a palavra. Jesus, ele morreu por nós e vamos falar nos próximos dias a respeito da ressurreição, mas ele morreu para nos livrar da escravidão da morte, do medo da morte. Então, receba pela fé a palavra de Deus e, sabe, valorize o sacrifício de Jesus, valorize essa paixão, seja agradecido e recíproco com essa paixão. Se apaixone pelo Senhor, que esse dia seja um dia de reflexão na palavra de Deus, para que a palavra de Deus entre no seu coração e faça uma transformação, uma paixão por Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Um ótimo dia, paz.